Agora há pouco a gente trazia para vocês a campanha Chega, que nós começamos aqui na nossa Jovem Pan, por conta da criminalidade, da insegurança pública que todos estamos vivendo aqui em todo o país, nas grandes metrópoles ou não. E aí eu divulguei para vocês um número que é o 11 9 13 25 80 55, então 11 9 13 25 80 55. A partir desse número, você pode mandar o seu relato. Então, grave um vídeo com o seu nome, a cidade de onde você fala, contando alguma ocasião em que você ou alguém da sua família, infelizmente, foi vítima de algum criminoso, de alguma situação mais perigosa, para que a gente possa alertar e cobrar as autoridades. E aí eu quero trazer um pouco desse debate para os nossos amigos, porque eu quero que vocês traduzam para a nossa audiência, a partir do ponto de vista de vocês, obviamente, de que maneira que a cobrança popular, porque todo mundo tem uma história para contar. Eu perguntei para vocês três aqui, vocês já foram assaltados? Os três foram, eu também já fui. Só que isso fica muitas vezes no nosso reduto. Se você não pergunta, você não descobre. A partir do momento que você tem uma campanha como essa, em que você vai falar e utilizar esse canhão da Jovem Pan, de comunicação para chegar às autoridades, o quanto isso pode mobilizar para uma mudança de fato, ou talvez para a instalação de uma política de Estado e não apenas de governo, Alangani. Eu acho muito importante essa campanha, lembrando que a última campanha da Jovem Pan foi da reforma da Previdência, uma campanha também importantíssima, e essa toca no maior problema atual do Brasil, que é a segurança pública. E é claro que o peso da opinião pública, o canhão da mídia, pode chegar no Congresso Nacional e ter ali um movimento político de reformulação das leis, do endurecimento penal. Além disso, também, influenciar as decisões judiciais, porque muitas vezes tem a lei, mas o juiz acaba sendo muito brando na aplicação da lei. Mas com o peso da sociedade, com o clamor popular, isso também pode influenciar os juízes na aplicação da lei. Como é que você avalia, Piperno? Eu concordo com tudo que o Alan falou, até porque é interessante, A gente tem uma justiça regiamente remunerada para prestar serviços, por vezes, muito injustos. Então, todo mundo já relatou aqui situações em que foi assaltado e todo mundo também sabe de momentos em que, por exemplo, pessoas foram presas e rapidamente liberadas. Por quê? Por que elas são devolvidas de forma tão fácil aí ao convívio, para poder, inclusive, repetir os seus delitos? Então, muitas vezes as autoridades, sejam elas políticas ou mesmo do judiciário, acabam se escorando em estatísticas que nem sempre demonstram, nem sempre traduzem a nossa situação real. O mundo real é muito diferente desse mundo dos números. Então, todos nós aqui já, admitimos, confessamos momentos em que fomos assaltados, mas eu, por exemplo, eu não fui prestar queixa disso. Pois é. Muita gente não foi. Tem as subnotificações ainda, né? Aí que tá. Então as estatísticas, elas acabam, de certa forma, ofuscando uma realidade que é ainda mais complicada e mais cruel com o cidadão comum. Pois é, A gente vê muitas pessoas que passam por essa situação do furto ou do roubo de celular, principalmente em avenidas, aqui na Avenida Paulista, e nem sempre essa pessoa vai levar esse relato à polícia ou vai registrar um boletim de ocorrência, porque é tudo tão rápido, ela só vai pensar em resolver as questões relacionadas às conexões do celular, a bloquear aplicativos de banco e etc. E muitas vezes ela sequer registra. Dá para você fazer o registro pela internet, por exemplo, hoje, para você ter pelo menos aquilo oficializado, mas não é todo mundo que acaba buscando essa ferramenta. Então, por isso que é importante também que você conte a sua história para que cada vez mais isso chegue aos ouvidos das autoridades, Gustavo Segré? É importantíssimo. Essa campanha da Jovem Pan é muito valiosa para a sociedade, para colocar pressão nos políticos e, sobretudo, na justiça. Mas nós devemos lembrar que a justiça hoje trabalha de uma forma muito mais célere para soltar que o policial para prender.
é mais difícil para prender o policial que deve se cuidar no uso da câmera, de não cometer nenhuma questão que possa ser depois questionada na sua disciplina ou na sua forma, no seu comportamento. Aí você vê que até o próprio presidente, que até pouco tempo atrás mencionava que era injusto ver um policial dando ou sendo violento contra uma criança que apenas tinha roubado um celular, e outro dia ele entendeu que a coisa estava realmente ruim e tratou o Brasil como a república dos ladrões de celulares, o que já está na pauta então do governo, essa questão que está sendo muito dificultosa. Mas é uma luta desigual. Inclusive, quando a gente fala sobre soberania, por exemplo, nós temos hoje em algumas regiões do Brasil em que o Estado não manda em determinado território, afetou a soberania. Quem manda é o crime organizado, é o PCC, é o Comando Vermelho, não é mais o Estado. Para entrar, não dá para entrar. E eles têm armas, e a polícia não pode usar essas armas sem ter o risco de ter algum questionamento sobre a sua atividade ou sobre seu comportamento. Hoje, quando alguém nos assalta, só falta ter obrigado por me deixar vivo e apenas me roubar. É uma situação muito complexa, mas tomara que essa campanha rinda frutos e que tanto o legislativo quanto o judiciário, sobretudo, entendam que é muito importante que a sociedade se sinta protegida. Hoje, não nos sentimos assim. Arremate, seu Zé. Pois é, a violência, ela atingiu um ponto assim insustentável. Ela se interiorizou e eu ouvi o Segré falando, cidades do interior que ainda se corre na rua. Isso acabou, as cidades pequenas estão tomadas pelo crime. Mesmo em cidades pequenas tem Cracolândia, tem áreas onde as pessoas não entram, porque é dominado pelo crime, para se ter uma ideia. Então, cresceu tanto que está nesse ponto, né? O presidente Lula mudou ali o tom do discurso, dizendo que ladrão tem que ir para a cadeia. Ele é meio eufêmico, dizendo que não pode ficar na rua e significa ir para a cadeia. Acontece o seguinte, que eu nunca fui assaltado, nunca fui roubado, assim, no sentido de colocar armas, né, nas mãos. Nunca. Aqui em Brasília não é muito comum esse tipo de crime. Existem outros crimes, mas esse não. E pude conviver com pessoas que vêm de São Paulo, aqui técnicos e tal, da dificuldade deles. Por exemplo, a gente para numa padaria para comprar uma pilha, para ir para o transmissor, fazer um reparo, e a pessoa entra em pânico. Não pode ficar dentro do carro. Não, pode ficar dentro. Aqui pode ficar dentro do carro e naturalmente em áreas aqui do centro de Brasília. Isso não pode acontecer. Eu fico orgulhoso desse programa da Jovem Pan e dessa ação da Jovem Pan. Eu defendo que veículo de comunicação tem que ser assim, ele tem que ajudar a sociedade. Não é só dar notícia, mas formar, isso é formar, isso é ajudar a sociedade. Eu me lembro, eu já trabalhava na Jovem Pan, quando o seu Tuta viu essa situação lá atrás e mandou fazer os adesivos "Eu já fui assaltado". E todos ficaram impressionados com a quantidade de gente, faltou adesivo. E os carros em São Paulo, todos, "Eu já fui assaltado". Hoje, se colocar aí esse adesivo, 90% talvez dos carros de São Paulo andarão com esse adesivo, porque "eu já fui assaltado", né? De tamanha é a naturalização de uma coisa terrível. A segurança pública é a base para tudo. A gente fala no livre comércio, no capital, emprego e tal, só há indicação de investimentos em área que tem segurança. É verdade. Sem segurança, não há mais nada depois disso. É verdade, Zé, que foi. O Segré quer arrematar alguma coisa? Queria sim, porque hoje, por exemplo, em dia, a necessidade de ter uma segurança privada mostra que o Estado não está sendo suficiente para garantir a nossa segurança. Os condomínios. Tudo. Tem mais gente trabalhando na área de segurança privada que a quantidade de efetivos da polícia e entidades de segurança pública. Essa multiplicação de condomínios é um reflexo disso. Com certeza. Mas olha que curioso, os garantistas e o progressismo defendem que uma parte da criminalidade tem a ver com a vítima da sociedade. Se hoje nós temos um emprego tão crescente, uma taxa de desemprego tão baixa, essa teoria cai por baixo. Porque se tem emprego, por que a pessoa continua assaltando? Deveria estar trabalhando. Mas pelo risco e o retorno que Alan sempre comenta, fica muito mais fácil delinquir, total, o risco de ir preso é baixo, que ir de trabalhar e produzir.
Pessoal, a gente vai contar com a tua participação nos próximos dias, hein? Mandem os vídeos, então, para esse número que aparece aqui em cima. Já sumiu, logicamente. Olha lá, 13 25 80 55 DDD 11, beleza?